Professora de História, 25 anos já de docência, Maria Nilce, cidade de Irani. Nome da escola, por favor? É a Escola de Educação Básica Dom Felício César da Cunha Vasconcelos. Muito bem. Professora Maria, quais os fatos da guerra do contestado ocorridos aqui no Irani? Ou seja, como contextualizar o Irani dentro da história do contestado? O Irani está nessa história, a causa imediata seria a disputa de terras. Abertura de novo, não, se faz favor, só um pouquinho. Atenção. Tá, pode ir. Professora Maria Nilce, professora de História, 25 anos já de carreira, professora da escola... Escola de Educação Básica Dom Felício César da Cunha Vasconcelos. Muito bem. Professora, os fatos ocorridos da guerra do contestado no Irani. No Irani, a causa imediata seria pela disputa de terras, né? Um mal-entendido entre Paraná e Santa Catarina, né? Onde envolve uma questão também muito pertinente dentro dessa história, é a questão messiânica. Por ele ser, assim, eu diria que foi uma guerra encabeçada pela questão do monge, né? Dos monges. Que o monge José Maria, inclusive morto e enterrado aqui. Então essa seria, eu acredito que seja essa, pelo menos é o que a gente ensina, o que a gente lê, é que seria a disputa de terras entre Paraná e Santa Catarina. E em que condições, em que situação ocorreu isso? Gostaria que a senhora se situasse, quando, de que forma? Na verdade o primeiro combate acontece aqui, né, no local chamado Banhado Grande, no dia 22 de outubro, né, de 1912, na madrugada, um ataque relâmpago, não durou mais que 5 ou 8 minutos, onde veio a falecer os líderes, né? Tanto o líder messiânico nosso, o monge José Maria, e também João Gualberto, que era o chefe do Exército do Paraná, né? Como a senhora entende a contribuição do ocorrido para a história do município? Do município, olha, hoje, assim, o Irani tem esse título, né? Irani, berço do contestado, em função dessa ocorrência da Guerra do Contestado. Então, por ser o município o palco do primeiro combate, então ele recebe esse título de Irani, berço do contestado. Que, na verdade, a guerra em si, ela vem acontecer um ano após, né? Um ano após, houve esse combate, as pessoas se dispersaram, né? E depois, uma questão messiânica mesmo, né, com visões, fomentou-se novamente essa história com a visão de Teodora, que tinha visto novamente o monge, que sugere que as pessoas se reúnam. Então, a guerra acontece a partir daí, então. Mas o Irani, só houve esse combate nesse dia, nessa data, e por isso o Irani tem esse título de berço do contestado. Foi um único combate. A guerra em si acontece depois, um ano depois. Ainda hoje, locais são pontos turísticos. Sim. Né? Aqui no Irani, o berço da guerra do contestado. Que locais são esses? Que heranças esse combate, o episódio, deixou e que ainda hoje são cultuados? Olha, nós temos então o local, né? O Banhado Grande, onde está enterrado o corpo do monge, né, o monge José Maria, que faleceu aqui no dia do combate. Temos o cemitério, temos o nosso monumento, né, que hoje é reconhecido em Santa Catarina. Se você observa, se você olha aquele monumento das mãos, né, do caboclo, você já sabe que aquilo é Irani, né? Temos o cemitério e também temos a questão de a gente tem muita festa aqui, que a gente trabalha, faz a comida, né, a quirera, e o próprio caboclo, as vestimentas, né. Então a gente tem danças, o município tem um grupo de dança que enfatiza muito essa questão do contestado. Nas figuras, né, nas figuras do contestado, o facão, né, o facão de Guamirim, que foi assim, que é uma coisa assim bem pertinente dentro dessa história, porque além de ter sido a arma deles, do combate, ele era o instrumento de trabalho do caboclo. Então a gente sempre faz esse paralelo, né, desse facão de Guamirim, de instrumento de trabalho a instrumento de guerra. No campo da educação, nós sabemos que a guerra do contestado
ela pode ser aí caracterizada entre as principais, né, da história do nosso país. Embora ela tenha ficado com um espaço de tempo logo após o fim da guerra, a decisão da justiça, né, quanto às limitações dos dois estados que brigavam por essa área, mas nós sabemos que essa história não teve logo imediatamente a repercussão que tinha e não tem dentro da história do Brasil a repercussão da sua dimensão real. A que a senhora atribui essa questão da história do Brasil não se reportar da forma como deveria a Guerra do Contestado? Muitos autores, até assim que a gente lê, eles colocam que nesse mesmo período acontece a Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial. Então ali pode ser um fator, né? Que prejudicou um pouco. E um pouco por medo, né? Por medo, por falta de conhecimento. As pessoas não eram pessoas esclarecidas. A gente sabe que essas pessoas que lutaram nessa guerra, eles simplesmente se defenderam, né? Então eles não tinham assim o conhecimento, eles tinham medo das autoridades, eles sofreram represálias. Então eu acredito que tenha sido por isso. E as pessoas também se dispersaram muito, né? Então assim, ela ficou mesmo, principalmente aqui no município, houve um período assim que ninguém nem falava. Eu, por exemplo, que tive, né, meus avós, a minha família toda é daqui, nem pra gente eles não contavam. Eles tinham assim um certo medo, os avós, de passar para os netos essa história. Hoje, quem sabe se eles estivessem vivos, a gente poderia estar questionando. Mas a gente não sabe, na verdade, assim, mas eles tinham esse sentimento. Para eles, essa era uma história proibida, né? Porque eles sofriam essa... Eu acredito que seja pela condição que ela aconteceu, né? Na qualidade de educadora hoje, trabalhando aí com o ensino médio e fundamental. Fundamental. A educação, o sistema de educação do estado ou dos municípios no estado de Santa Catarina, elas têm alguma matéria, alguma coisa específica voltada a isso, que seja trabalhado, ou isso vai da filosofia do trabalho de cada ente? Olha, nós assim na escola, eu, por exemplo, professora do estado, a gente tem uma abertura grande. E eu, como professora de história, trabalho sempre. A gente procura trabalhar, porque aqui a gente tem bastante ênfase a questão folclórica, né? Até porque nós temos o Vicente Teles, né, o professor Vicente Teles, que é uma pessoa assim bem presente. Ele também está sempre nas escolas, a gente solicitando. O município tem um trabalho bom também, que ele trabalha, né? Ele tem o pessoal responsável por essa área, que eles vêm e buscam os alunos, eles levam, a gente faz visita, eles fazem... E dentro da escola também. A gente procura sempre estar colocando para eles, porque é importante, é muito importante. Apesar da gente ter assim... A própria literatura, a gente não tem tanto acesso a livros, né, relacionados a essa guerra, mas a gente trabalha, a gente tem, assim, não temos uma disciplina específica, o que seria o ideal, né? Dentro de um currículo, você ter uma disciplina específica da Guerra do Contestado. Sobre o Contestado, nós não temos, mas dentro da disciplina de História, eu sei, porque eu também sou professora da rede municipal, a gente faz esse trabalho. Qual é a importância, professora? A senhora, como professora de História, pode me esclarecer essa questão? Sim. Qual é a importância de se valorizar um passado como esse para as gerações futuras? Olha, eu parto do princípio de quem não preserva a sua história, né, dificilmente também vai conseguir construir um futuro, né? Então eu acho que a nossa história, ela começa lá nas nossas raízes, né? Então assim, a gente não pode esquecer isso. E o Contestado é a nossa história, né, gente? O Contestado, se a gente observar as pessoas que frequentam a nossa escola, a nossa sociedade, todos nós temos alguma coisa que a ver com a história do Contestado, porque ela é a nossa história. Então, assim, para mim, a importância maior é a gente preservar mesmo isso que são fatos que fazem parte da nossa vida, que nós não temos como fugir, né? É como você negar a tua árvore genealógica, né? Não tem.